E aí, gente, semana passada não teve vídeo aqui no canal e o motivo é bem simples. Eu tô coordenando um musical de Páscoa na minha igreja. E na correria com ensaio, resolver coisas que precisava alugar, coisa que precisava fazer de cenário, enfim, acabou que eu não consegui gravar. E aproveitando essa experiência de estar coordenando um musical de Páscoa, é a segunda vez que eu faço isso, ano passado eu também fiz. Essa experiência sempre me traz alguns ensinamentos. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Coordenar um evento desse tipo sempre é um grande desafio, porque são muitas pessoas envolvidas, pessoas diferentes, de ministérios da igreja que são diferentes. E o maior desafio num evento como esse é que todos fluam em harmonia. Afinal de contas, a gente está falando de 60 pessoas envolvidas, mais ou menos. Cada pessoa com seu jeito, cada pessoa com uma personalidade diferente, com seus costumes, cada pessoa com pensamentos diferentes. Quando a gente tem um evento desse tipo, é onde a gente mais aprende sobre a importância da unidade. Como está escrito lá na Bíblia, e eu vou ler rapidinho aqui para você. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 21, diz: O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E quando eu estava pensando nesse assunto para poder falar nesse vídeo, me veio à memória um livro que eu li há algum tempo atrás, alguns meses atrás, um livro do Douglas Gonçalves, chamado Sou Nós. Nesse livro, o pastor Douglas Gonçalves fala sobre a unidade do corpo de Cristo. O livro se chama Sou Nós, a imagem de Deus em nós. E depois que eu li esse livro, eu comecei a aprender muito mais sobre essa questão da unidade, porque eu tinha em mim alguns pecados em relação a isso, sobre sempre querer julgar o outro, sempre querer me achar melhor que o outro. E esse livro abriu muito a minha mente para entender que na unidade todos têm igual importância. Assim como Deus se manifesta de forma trina, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o corpo também não é formado por uma só pessoa. Desde o começo da história do mundo, lá em Gênesis, nós vemos essa unidade e essa pluralidade, onde Deus fala, façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a partir do momento que nós temos esse entendimento que, sendo um corpo, qualquer parte do corpo afetada afeta o corpo inteiro, muda totalmente a nossa compreensão sobre o outro. E nesse livro ele deixa muito claro essa questão do nós, onde tudo é nosso. O pecado é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Diversas vezes ao longo da oração do Pai Nosso, ele denota essa unidade, onde ele fala, Pai Nosso, Pão Nosso, os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. E quando a gente tem essa compreensão, muita coisa muda na nossa mente. Não que nós vamos nos colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Eu sei como é passar por uma situação difícil sendo eu. Eu não sei como é passar uma situação difícil, por exemplo, sendo a minha mulher. Mas a partir do momento que a gente tem essa compreensão do nós e da unidade do corpo de Cristo, nós temos empatia pela pessoa que está ao nosso lado. Não é mais olhar para o outro pensando, você está errado e eu sou melhor que você. Mas pensando, tudo bem, você está errado, mas o que eu posso fazer para te ajudar? E para você conseguir tratar essas pessoas, você precisa ter essa visão. Seja com jovens, seja o que for. Seja até mesmo um amigo que vem se aconselhar com você. Você precisa ter essa visão de o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Não mais pensando ela está errada simplesmente, mas o que eu posso fazer para que essa parte do corpo seja sarada. E nesse livro o pastor Douglas também fala sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Tem um capítulo inteiro sobre isso, chamado Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Imagina se o corpo fosse todo formado de orelhas. Como que a gente ia enxergar as coisas? Imagina se o corpo fosse todo formado por cabeça. Como que nós iríamos andar ou segurar as coisas? A partir do momento que eu entendo que a diferença também é importante, isso faz com que eu olhe com mais amor para o meu próximo.
Então, a partir de agora, eu olho para a pessoa que está na caminhada ao meu lado na igreja, ou seja, onde for, e eu entendo que a forma de lidar diferente com as coisas, o temperamento diferente, ou qualquer coisa desse tipo, também é importante para o crescimento. Eu deixo de tentar transformar aquela pessoa em mim e começo a pegar essas diferenças que existem entre o meu modo de ser e o modo dessa pessoa de ser e transformo isso em forças para o corpo de Cristo. Então, fica aqui essa indicação para você. Se você puder, compre esse livro, leia. Esse livro realmente pode mudar a sua mentalidade sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser corpo de Cristo. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, porque ele foi gravado meio que às pressas, mas eu espero que você tenha compreendido essa mensagem sobre ser um corpo de Cristo de fato. Caso você queira esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do site do Douglas Gonçalves, do Jesuscope, para que você possa entrar lá e comprar. E caso você já tenha lido esse livro, vou pedir para você colocar nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, sobre o que o livro fala e também sobre o que nós falamos aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos para poder a gente alcançar mais pessoas e deixa um comentário também com a sua opinião sobre esse assunto. Se você não for inscrito também, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe você.